Fala galera, beleza? Bora para mais uma resolução aí de exercício. Dessa vez é a questão 2 do simulado da prova de Ciências dos Materiais. Para quem cursa aí Engenharia Mecânica, Engenharia Aeronáutica, Mecatrônica, ou até mesmo quem está estudando por fora aí, quer aprender um pouquinho, todo mundo é bem-vindo. No vídeo passado eu resolvi essa questão aqui. ah, e lá eu passei essa colinha aqui, ó, que a gente tem que ter grudado na mesa, na parede, no caderno. A gente tem que ter essas fórmulas aqui à nossa disposição. Eu expliquei um pouquinho sobre tensão é igual força sobre área, tensão é igual modo de elasticidade vezes deformação, e deformação é ΔL sobre L0. Falei também que a gente pode desigualar as duas. Aqui eu posso. Aqui como T é igual. Vamos supor. Vou chamar isso aqui de mão, isso aqui também de outra mão. Se T é igual a uma mão e T é igual a outra mão, posso falar que as duas mãos são iguais. Então posso falar que E sobre A é igual a E vezes esse Ezinho. E agora, para resolver esse novo exercício, a gente vai tratar aí, em uma certa parte, sobre coeficiente de Poisson. O que é esse coeficiente de Poisson? É um coeficiente da deformação que esse objeto sofre. A fórmula é dada da seguinte fórmula: menos Ex, deformação em x, sobre deformação em z. Vou desenhar aqui um sistema de coordenadas que x, y e z. Aqui a gente pode usar y também, é análogo. Então vou fazer aqui, ó, uma simples barra. E essa barra aqui, ó. E vamos dizer que eu apliquei uma certa tração nessa barra. Então, tracionei ela aqui. O que vai acontecer com ela? Ela vai diminuir o seu diâmetro e aumentar o seu comprimento. Comprimento. Então, lógico que eu desenhei meio de maneira muito brusca, mas ela vai acontecer mais ou menos isso. Ela tinha um L0 inicial e um D0 inicial e passou a ter um D final e um L final. Por que desse menos aqui? Justamente, por exemplo, nesse caso aqui, como a deformação em EX vai ser dada pela essa deformação do diâmetro, a gente perdeu o material. Então, a deformação vai dar negativa. Então, esse menos aqui corrige isso. Então, nesse caso aqui, para a gente achar o EX, eu vou remontar a fórmula. É igual ao menos. O que é o E? Falei lá na aula passada que é ΔL sobre L0. Nesse caso aqui, a deformação em x é o diâmetro. Então vai ser ΔD sobre D0. E aqui embaixo vai ser... vai continuar sendo o ΔL sobre L0. Aqui embaixo é o que a gente já usa, esse L aqui do comprimento, é o que nós já está acostumado a calcular. Então, visto isso, vamos seguir para o exercício. Um corpo de prova metálico com formato cilíndrico de 15 milímetros de diâmetro. Então, no primeiro exercício eu dei a seguinte dica: anota tudo, mas tudo mesmo que você for lendo. Então, D0 é igual a 15 milímetros. Vamos continuar. E 150 milímetros de comprimento. Então, L0, 150 milímetros. Submetido a uma tensão de tração. Então, tensão de 50 MPa. Então, igual a 50 MPa. Neste nível de tensão, a deformação resultante será totalmente elástica. Seu alongamento precisa ser de menos de 0,72 milímetros. Então, vamos escrever isso aqui, ó, letra A. Então, ΔL igual a 0,72 milímetros, que é a deformação. Quais os metais na tabela 6.1 são candidatos adequados e por quê?
A gente aqui tem três coisas para analisar: modo de elasticidade, modo de cisalhamento e coeficiente de Poisson. Uh, modo de elasticidade, a gente consegue sim trabalhar com ele. Eu vou retornar aqui, ó. Modo de elasticidade, a gente tem tanto ele aqui, ó. Tensão é igual modo de elasticidade vezes deformação. Eu vou escrever aqui de uma vez, ó. Tensão é igual modo de elasticidade vezes deformação. Aqui é a primeira coisa que a gente tem e a coisa mais de cara aqui que a gente tem. Então a gente já pode considerar que a gente vai ter como parâmetro o módulo de elasticidade. Então, trabalhando mais um pouquinho nessa fórmula aqui, vamos ver o que a gente consegue. A gente tem a tensão, a gente quer descobrir a elasticidade, então a gente já separa ela de um lado. Fica dessa seguinte maneira. Dessa seguinte maneira. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou reescrever de outra maneira. Aqui vai ficar muito difícil de compreender. Tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes essa deformação. Essa deformação aqui é ΔL sobre L0. Agora a gente já tem tudo. A gente quer descobrir o E, que é a nossa incógnita. A gente tem a tensão. A gente tem a deformação, que é essa aqui, ó. E a gente tem o L0, que é 150 milímetros. Então, ó, bateu. Com isso a gente vai descobrir o E. Então, remanejando essa equação, mantém o E para cá. Fica tensão vezes L0. Tensão vezes L0. E passa o ΔL para cá, dividindo. Substituindo esses valores, a gente vai ter o seguinte. Tensão é igual a 50 MPa vezes 150 milímetros, que é o L0, dividido pelo ΔL, que ele quer, que é de 0,072 milímetros. De cara aqui a gente já pode cortar milímetro com milímetro. Isso aqui vai dar 7.500 MPa dividido por 0,072. Resolvendo essa conta aqui, a gente vai ter como resposta que é igual a 114. Na verdade, 104, quer ver? Vou fazer aqui no calculador, 7.500 dividido por 0,072. Vai dar 104,16 vezes 10 a 3 MPa. Lembrando, aqui a gente trabalha com módulo de elasticidade na unidade de GPa, então vamos passar isso aqui para GPa. Passar para GPa é bem simples. Vamos lembrar que giga é igual a 10 a 9. Então, aqui ó, fica 10 a 3. O mega a gente passa ele para potência de 10, base 10, porque mega é 10 a 6. E aqui, multiplicação de potências de base 10, a gente soma os expoentes, fica 10 a 9, que é a mesma coisa de giga. Então fica que é igual a 104,16 gigapascal. Então, a gente achou esse valor de 104,16. Vou anotar ele aqui em cima. Módulo de elasticidade é igual a 104,16. Agora a gente tem que decidir, a gente tem que fazer uma análise crítica se a gente quer pegar valor maiores que 104,16 ou menores que 104,16. Vamos pensar da seguinte maneira. Seu alongamento precisa ser menos de 0,72 milímetros. Se a gente quer limitar o alongamento, a gente quer dizer então que a gente precisa de um objeto mais rígido ou mais dúctil. Mais rígido, ele vai deformar menos. Então, a gente precisa de escolher os mais rígidos, para eles deformarem menos. E o módulo de elasticidade, quanto maior, ele é mais dúctil ou mais rígido.
É meio intuitivo pensar que o modo de elasticidade quer dizer quanto mais alto, mais elástico ele é, mais assim, mais ele mais deforma. Porém, isso não é tão bem assim. Quanto maior o modo de elasticidade, a gente pode ver aqui, ó. Vamos comparar dois elementos que a gente conhece. O aço e o alumínio. Qual que você conhece? Qual dos dois aqui é mais rígido? É fácil dizer que o aço é mais rígido. Agora vamos analisar o modo de elasticidade. 207 e 69. Aqui a gente vê que o aço ele é mais rígido e possui um modo de elasticidade maior que o alumínio. Então a gente pode chegar à conclusão que quanto maior o modo de elasticidade, mais rígido. Dito isso, a gente então pode concluir que a gente precisa pegar valores maiores que 104,16 GPa, já que uma vez a gente precisa de elementos mais rígidos. Esse está justamente ligado à inclinação da reta da deformação. A gente tem lá o gráfico assim, da tensão aplicada e tal. E a gente tem aqui tensão e a deformação aqui embaixo, né? Até porque, ó, esse Ezinho o E é tensão sobre deformação. É essa inclinação dessa reta aqui. Então, quanto maior esse E, mais inclinada essa reta. Quer dizer que ele deforma menos. Isso é a explicação teórica. Esse é a inclinação da reta. Então, se eu tenho um E maior, eu tenho uma deformação menor sobre uma tensão maior. Então, dito isso, vamos analisar aqui, ó. Ver todos que são candidatos que são maiores que a 104,16 GPa. O aço é um candidato, o alumínio não é um candidato, o cobre é um candidato, latão não, magnésio não, o níquel sim, o titânio sim e o tungstênio sim. Então aí, ó, a gente consegue responder a letra A. Então os candidatos são esses aí: aço, cobre, níquel, titânio, tungstênio. A letra B, se além disso, quer dizer, então a gente tem que ter dois critérios aí. Então a gente já pode riscar esses daqui. Aqui está falando, se além disso é máxima redução, tal, quer dizer que eles precisam ser candidatos nas duas ocasiões. Então já vamos riscar aqui de uma vez. Os que já não são candidatos, já não passaram nem na primeira etapa. Se além disso, a máxima redução de diâmetro permissível é de 2,3 a 10 a menos 3. Então vamos copiar aqui, ó. B. O delta D é igual a 2,23 2,23 vezes 10 a 3 milímetros. Menos. Né? Quais dos metais na tabela 6.1 podem ser usados e por quê? É agora que entra o coeficiente de Poisson. Então, o que ele está dizendo? Vamos aí calcular então o coeficiente de Poisson, que quer dizer justamente aí com essa deformação do diâmetro, como a gente viu lá no início dessa videoaula, em cima. Então, usando essa fórmula mesmo, eu vou copiar lá, menos EX sobre EZ. Então, coeficiente de Poisson é menos EX sobre EZ. O EX está ligado diretamente à deformação do diâmetro. E deformação é ΔL sobre L0. Isso vale para diâmetro também. Então é ΔD sobre D0 sobre o EZ. É esse que a gente já está acostumado a calcular aqui, que é o comprimento, que é a largura. ΔL sobre L0. O ΔD que a gente quer calcular é esse aqui de 2,23 vezes 10 a menos 3. Como ele está sendo... a gente está perdendo diâmetro, que a gente está passando num processo de tração, então, máxima redução de diâmetro. Se é redução de diâmetro, quer dizer que o delta é negativo. Então aqui fica negativo.
Com esse negativo aqui que estava de fora da fórmula, que eu esqueci de copiar aqui, isso aqui vai virar positivo. Então, só vou deixar implícito mesmo. O D0 é 15 milímetros. Aqui, ó. O D0 a gente copiou, 15 milímetros. Delta L é... Delta L, vamos ver aqui. É 150, 0,72. A gente já achou essa deformação em algum lugar? Ainda não. 150 sobre 0,072. Na verdade, falei o contrário. O delta L, como a gente viu no exercício anterior, é 0,072 sobre o L0, que é 150. Vamos conferir. O delta L sobre o L0. Delta L, L0. Correto. Agora é só resolver essa conta. Essa parte de cima aqui ela dá 1,53. 1,53 vezes 10 a menos 4. E essa aqui de baixo dá 4,8 vezes 10 a menos 4. A gente corta esse menos 4 com esse menos 4 aqui, ó. E a gente vai achar que o coeficiente de Poisson é de 0,319. Mais uma vez, a gente quer limitar. Eu vou copiar ele em cima, 0,319. Coeficiente de Poisson 0,319. A gente quer uma máxima redução de ano tal. Quais dos metais na tabela 6.1 podem ser usados? Dessa maneira, se a gente quer limitar, quanto maior o coeficiente de Poisson, mais ele consegue deformar axialmente. Já que a gente quer limitar, então, dessa vez a gente vai pegar os valores menores, tem que ser menores que 0,39. Então o Poisson tem que ser menor que 0,319. Porque se for maior, a gente vai ter deformações maior do que a gente quer. Então, vamos lá. Aqui é um candidato, o aço é um candidato. O cobre não é. O níquel é um candidato. O titânio não é. E o tungstênio é um candidato. Então, os metais aí que sobraram foi o aço, o níquel e o tungstênio. Foram eles aí que vão sobrar no nosso exercício, como candidatos finais que atendem às nossas necessidades. Voltando aqui para trás, só relembrando conceitos. O modo de elasticidade, quanto maior, mais rígido o objeto é. Então, ele deforma menos com dada pressão, com dada tensão. Então, se eu tiver lá duas curvas lá assim, a uma certa... Aqui eu até exagerei muito, né? Aqui a tensão e aqui a deformação. Se eu tiver lá com uma dada tensão, aqui esse objeto, esse material vai ter essa deformação aqui, e esse objeto vai ter essa. Qual é que é maior? É esse aqui. Lembrando que tensão, voltando aqui em cima, tensão é módulo de elasticidade vezes alongamento. Módulo de elasticidade vezes deformação, quer dizer, módulo de elasticidade é igual a tensão sobre isso aqui. Que nada mais, nada menos que é a inclinação da reta, né?
esse E aqui é maior, esse aqui vai ser bem menor. Vamos supor, se eu pegar aqui, ó, tensão igual a 100, essa deformação aqui foi 2, e essa deformação aqui, ó, tudo no olho mesmo, foi 5. O E, nesse caso aqui, ó, 100 sobre 2 é 50. Nesse caso aqui, ó, 100 sobre 5 é 20. Então, percebe que esse objeto aqui é bem mais rígido, ele deforma menos com uma dada tensão. Então, eu estou limitando aqui o quanto que ele vai deformar. Então, vejam, ó, o E dele deu bem maior do que esse aqui, ó, que na mesma tensão se deformou esse tanto aqui. Só isso aqui, só para explicar mesmo. E o coeficiente de Poisson está diretamente ligado aqui na proporção que ele pode se deformar axialmente e axialmente. Então, quanto maior o coeficiente de Poisson, mais ele consegue deformar. Espero que tenha ficado bem claro esses conceitos. Qualquer coisa, volta, tenta entender ou deixa nos comentários, tudo mais. E é isso. Valeu!